Graça e paz, queridos. A voz que eu tinha para pregar, irmão, já ficou aqui na oração. Aleluia. Meus irmãos, eu estava comentando aqui ao lado, que eu já estou com saudade. A partir de amanhã eu vou estar de férias com a minha família e a gente vai lá para São Paulo, que é a cidade que os meus pais escolheram para viver, cidade de Vargem Grande Paulista, a cidade que eles escolheram. E enquanto nós orávamos aqui, durante toda a minha vida sempre achei que eu era de São Paulo, Mas eu entendo hoje que o estado de São Paulo, a cidade de Vargem Grande Paulista, Cotia, porque eu sou mais velho que Vargem Grande Paulista, irmãos. Quando eu nasci, Vargem Grande Paulista nem existia. Ela é a cidade que os meus pais escolheram para viver. Mas Cacoal é a cidade que o Senhor escolheu e me carregou para ela. Então eu volto para a cidade dos meus pais. Eu volto para a cidade onde eu nasci, aonde eu me criei. Mas vou agora como um cidadão de Cacoal, visitar as famílias e os amigos. Esta cidade e a palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui, elas me tomaram por inteiro. Então, me parece que o Senhor fez questão de que o Isaías, nascido em Cotia, se tornasse um cacoalense. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Um dia como hoje, que o Senhor falou ao nosso coração a respeito da nossa cidade, do significado que ela tem em muitos aspectos. Se você é daqui ou foi trazido pelo Senhor para cá, posicione-se de maneira adequada à realização da sua vocação. Amém, irmãos? Queria convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Minha professora de exercício vocal aqui, irmãos, deu uma instrução aqui que melhorou um pouco. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 38. Nós vamos ler até o 42. Lucas 10, 38. Chapter 38. Capítulo 38. Aliás, capítulo 10, versículo 38. Rafa, você para de me atrapalhar aí, tá? Você murmura abaixo aí, por favor. Está escrito assim, irmãos: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas,
Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma história, falando do ministério de Jesus, e das experiências que Jesus vivia com os seus discípulos, e com aquelas pessoas com quem ele se relacionava, enquanto caminhou fisicamente entre os homens, o Deus encarnado. Essa semana eu estava meditando sobre algumas coisas antigas, eu sou um pouco antigo, então eu me lembrei de coisas antigas do meu relacionamento com Jesus. E aí comecei a me lembrar de canções antigas, que falavam muito ao meu coração no tempo da minha conversão. Canções que falavam que a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Canções que diziam que eu vivi dentro de um calabouço, mas a minha vida foi devolvida por Jesus, o Nazareno. Jesus, o Filho de Deus. E diante dessas coisas que eu ia me lembrando, eu comecei a observar que eram canções que narravam textos da Escritura, e que de maneira bem simples, isso apertava o meu coração e me angustiava de uma maneira muito grande, com palavras que costumeiramente não costumam chamar tanto a atenção das pessoas. Afinal, é só uma leitura narrativa, é só uma história de alguém que um dia encontrou com Jesus. É só a história de alguém que um dia teve uma experiência com Jesus em carne e osso. E infelizmente a gente vive um tempo onde essas questões da relação direta com Jesus, elas têm ocupado um lugar secundário. Porque basicamente toda a história da igreja brasileira, ou toda a relevância da igreja brasileira, ela é medida pelos seus feitos, ela é medida pelo tamanho que ela ocupa, pela quantidade de seguidores que ela alcançou, pela quantidade de pessoas que ela reuniu. E quando ela é muito saudável, e quando ela é muito relevante e faz muito pela cidade, pela justiça social que ela pratica num determinado ambiente onde ela está inserida. Mas isso é quando ela é muito boa. Mas eu me lembrando dessas canções e sabendo da responsabilidade que estaria sobre mim hoje, uma angústia começou a tomar conta do meu coração, e eu não sabia exatamente o que falar, mas eu pensava, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus, porque se eu vivo, porque se eu sou hoje o pastor Isaías, porque se hoje eu tenho uma família, porque se hoje eu estou deslocado 2.500 quilômetros da cidade onde eu nasci, realizando algo em nome do corpo de Cristo, tudo isso foi Jesus. Foi Jesus. Você ainda para meditar
no seu encontro com Jesus? Você ainda consegue refletir sobre aquilo que aconteceu na sua vida desde que você conheceu Jesus? Você ainda observa a sua volta e olha vidas que foram totalmente transformadas de maneira inexplicável, injustificável, e que você olhando para aquela pessoa agora, aquela família que recebeu uma cura extraordinária, ou que teve uma mudança de vida extraordinária, você ainda consegue olhar e dizer: aleluia, foi Jesus, foi Jesus. Quando alguém te pergunta, por que você fala desse jeito? Por que você se comporta desse jeito? Talvez você foi generoso com alguém, talvez você foi misericordioso com alguém, talvez você foi amoroso com alguém, e a pessoa olhou para você e disse: nossa, você é demais, cara, você é um cara diferenciado, você faz coisas que as outras pessoas não fazem. Quando isso acontece, o que é que você responde? Olha, graças a Deus, é verdade, eu sou assim mesmo. Ou você ainda diz: olha, foi Jesus, porque de mim mesmo eu não tinha nada a te oferecer que não fosse morte, que não fosse condenação. Mas se hoje eu realizo algo e você vê algo de bom em mim, não sou eu, é Jesus, foi Jesus. E amanhã, se eu estiver um pouquinho melhor, ainda será Jesus. Esse texto que nós lemos, ele narra o encontro de Jesus com duas irmãs, Marta e Maria. Jesus entra na aldeia em Betânia, Marta leva-o para sua casa. Essa versão que eu li diz que ela quedava-se ao pé de Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus e atentamente ouvia tudo que ele tinha para falar. Marta está angustiada com muitos afazeres. Algumas versões vai dizer que a resposta de Jesus diz que ela estava ansiosa com muitas coisas. E no afã da realização de coisas, tomada pela ansiedade, ela chega e fala: Jesus, dá licença, eu sei que você está falando, eu sei que está todo mundo prestando atenção no que você está falando, eu sei que inclusive a minha irmã está caída aos seus pés, te ouvindo falar, mas sem querer te interromper, mas já te interrompendo, porque é exatamente sobre ela que eu quero falar. Você não se importa não que só eu sirva? Você não se importa que eu esteja fazendo o serviço sozinha, enquanto ela fica aí olhando para você, contemplando a sua face, ouvindo as suas palavras? Ordena agora que ela vai me ajudar. O engraçado é que o ansioso, ele cria um ambiente maravilhoso. Primeiro, ele é tomado pela sua necessidade de que as coisas sejam feitas no tempo dele, para satisfazer o ímpeto da sua vontade. Aí ele endoida com isso. E aí quando ele está doido sozinho, ele fala: agora chegou a hora de eu endoidar os outros. Porque não é possível que eu esteja aqui, tão atarefada,
Permita-me fazer um parênteses. Tem gente falando, irmão, sobre esse texto e dizendo que as Martas devem ser valorizadas, que o serviço também é importante. Tá. Irmãos, a gente sabe que quem trabalha tem o seu valor, mas nesse texto, Marta não é valorizada. Nesse texto, Marta é chamada de ansiosa e preocupada com aquilo que não tem importância nenhuma. Me desculpe, se até hoje você pensava que ser Marta era muito bom. Se você acha que ser Maria é difícil e que as Martas são pouco valorizadas na igreja, vá reclamar com Jesus, que foi ele que disse que ela estava equivocada na maneira de se movimentar. Tá certo? Então ela, tomada pela sua ansiedade agora, ela fala: não é justo. Maria é muito tranquila, é muito folgadinha. Vê se pode isso. Vou endoidar Jesus agora. Lembra? Puxa na memória aí. Quantas vezes você já colocou o Senhor na parede com o fruto da sua ansiedade? Quantas vezes você já desesperou, derramou lágrimas na presença dele, falou: eu não aguento mais. Ele falou: tá assim porque quer. Quantas vezes isso já aconteceu? Puxa na memória aí. Eu mesmo já fiz muitas vezes. Então ela vai agora e ela cria uma regra. E a regra é que, como eu estou ansiosa e fazendo muitas coisas, eu sou agora o padrão. E a minha irmã Maria está fora do meu padrão. Então eu estabeleço um padrão equivocado, fruto das minhas distorções e da minha ansiedade. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Olho para quem está fora do meu padrão e digo: não, está errado. E aí eu vou atrás do elemento celestial. Eu vou atrás do divino para justificar agora a minha forma de se movimentar. E peço que ele ordene a outra. Não, eu ordeno a ele que ele ordene ao outro. Que seja como eu. Irmãos, ela dá uma ordem para Jesus. Ordena a ela agora que venha me ajudar. Jesus falou: hã? Marta, Marta, você anda ansiosa com muitas coisas, mas poucas, ou apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Trocando em miúdo, Jesus falou: você está totalmente equivocada. Você parece uma doida desequilibrada. Quem tem razão é a sua irmã que está aos meus pés. Então pare de estabelecer um padrão distorcido e siga o exemplo dela, porque eu não vou tirar ela desse lugar de jeito nenhum. Ao contrário, essa postura que ela assumiu não será removida dela. E com o passar do tempo, já sou eu que estou dizendo, você verá, Marta, o fruto da vida de alguém que, ao invés de se lançar em trabalhos e ansiedades, quedou-se aos meus pés e recebeu as minhas palavras. Amém? Nós aqui, Tameon, nós temos um nome que está totalmente correlacionado com a resposta de Jesus a Marta. Porque Jesus está dizendo: olha, Marta, enquanto você fica tentando fazer as coisas do seu jeito, Maria se lançou na minha presença para receber de mim, para que depois ela faça do meu jeito.
como resultado daquilo que ela recebeu de mim, daquilo que ela conheceu em mim. E a palavra tameon, que está lá em Mateus 6,6, no grego, ela fala exatamente desse lugar de intimidade. Tameon é um lugar de Maria. Tameon é aos pés de Jesus. Tameon fala de uma vida escondida em um lugar, que Jesus chamou na Escritura de boa parte. Tameon é viver escondido em um lugar, da onde Jesus disse a Marta que nós não poderíamos ser removidos. Esse é o significado dessa palavra. Quedado aos pés do Senhor, debruçado aos pés do Senhor. E dentro desse raciocínio, nós estamos vivendo dias de euforia. Talvez todos que estão aqui não saibam, mas eu vou contextualizar você. Há 15 dias nós tivemos aqui uma conferência, e nós recebemos uma palavra do Senhor, como confirmação de outras que nós já havíamos recebido, que o Senhor estabeleceu um determinado tempo para essa casa chamada Tameon. Um tempo de 1 ano, aonde dentro de 1 ano, o Senhor faria algumas coisas e nos conduziria no nosso processo de desenvolvimento. O Senhor estabeleceu o tempo de 1 ano. Amém, meus irmãos? A pastora Gisele falou muito bem a semana passada aqui, quando ela mostrou o processo de 1 ano na vida de Esther. Quando ela concluiu a mensagem, o apóstolo Luiz subiu aqui e disse que a postura de Esther fala da afirmação de uma identidade que ela possuía. E explicou para todos nós que a identidade dessa casa é estar aos pés do Senhor Jesus. Que a identidade dessa casa é devoção, é oração, é a palavra, é estar caído aos pés de Jesus. Agora, dentro desse contexto, o que nós temos percebido, e que é natural que aconteça com os seres humanos, ou como disse aqui o apóstolo Wilson, com os terráqueos. Ei, terráqueos? Vocês são terráqueos? Então é normal que isso aconteça com você. Todas as vezes que um tempo determinado é estabelecido, se nós não estamos numa medida de maturidade que compreende e discerne o tempo, nós somos automaticamente o quê? Lançados num sentimento de ansiedade. Quando isso acontece, a gente fica preso em 2 polos. São as 2 faces da mesma moeda. Parecia a eleição no Brasil. Uns bem à direita e uns bem à esquerda. Por um lado, tem aquele pessoal que fala: o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, eu preciso fazer alguma coisa, eu já estou fazendo, mas eu quero fazer mais um pouco, eu quero fazer mais um pouco, eu quero fazer. É a turma da Marta, que sai correndo, tentando fazer tudo na força do próprio braço, do seu jeito, e estabelece um padrão pelo qual ele passa a medir os outros que não fazem como ele faz. Sabe por que não está acontecendo? É porque todo mundo não está trabalhando igual eu estou trabalhando. Sabe o que não está acontecendo? É porque nem todo mundo está correndo como eu estou correndo. A gente até brinca, né? É por isso que o avivamento não vem.
Vamos ver se agora com uma equipe diaconal maior, os diáconos trabalham mais, aí as coisas vão acontecer. Está faltando enxada na mão, está faltando carriola. Detalhe, eu não estou falando aqui contra trabalho, não é isso, você vai entender ainda. Não é apologia à vagabundagem, ao contrário, nós abominamos vagabundagem. Deus só chamou quem Ele encontrou trabalhando, ok? E do outro lado, tem a equipe da galera que é muito preocupada com o que a galera da Marta pensa, porque eles não conseguem correr como os outros correm. Eles têm dificuldades de fazer tudo aquilo que a turma da Marta faz. E o que há diferente entre eles é que as distorções que eles carregam são distorções diferentes, que levam eles a funcionar no polo contrário. E aí eles não conseguem se encaixar na medida, no padrão que a Marta estabeleceu. E como eles não conseguem, e eles queriam muito conseguir, porque se eles conseguissem, eles iam se achar demais. Então eles ficam do lado de cá dizendo: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu não consigo fazer igual eles fazem, eu não consigo correr como eles correm. De um lado eu fico prisioneiro da soberba, porque é eu que estabeleço o padrão, eu trabalho demais, e do outro lado eu fico preso na culpa, porque eu não consigo trabalhar como eu gostaria, porque se eu trabalhasse como eu gostaria, e fizesse como eles fazem, eu seria como eles são. E aí quando vem uma palavra dessa, é um ano, todo mundo fala: ferrou, porque a turma da Marta quer trabalhar ainda mais, e começa a falar: Jesus, desperta os vagabundos, Jesus, desperta os encostados. E a turma do outro lado aqui, os que a turma da Marta chamam de encostado, estão aqui: é Jesus, acho que eu vou embora, viu? Porque eu não dou conta desse negócio em um ano não. Eu estou a vida inteira patinando aqui, e até agora esse negócio não deu certo. Se eu não conseguir até agora, imagina que em um ano eu vou conseguir alguma coisa. E aí ficam da direita, da esquerda. E Jesus assim: hã? Mas por que é que vocês estão dizendo isso? O que foi mesmo que eu disse a vocês? Acho que Jesus pega os dados do IBGE e fala: não, o IBGE fala que no Brasil é alto o número de analfabetismo funcional, que é a dificuldade de ler e interpretar o texto que se está lendo. Mas ele diz: a profecia que eu liberei foi falada, não foi escrita. Eles não precisam interpretar o texto, porque o texto já foi interpretado para eles. Eles só precisam se lembrar das minhas palavras e remover os aparelhos da surdez, das melancolias das suas almas e das distorções que norteiam a sua vida. Parece que eu vejo Jesus no meio, olhando para a turma da Marta e falando: está correndo igual tonta, por quê? Por que você anda ansiosa fazendo tanto? Vai aprender quando? Que não é na força do seu braço, mas é no poder da minha palavra. Vai entender quanto? Que por mais que você se esforce, você não consegue acrescentar um côvado à estatura da sua vida. Que o que eu falei, eu já provi de antemão os meios para que se cumpra. Está querendo dar um jeitinho?
Não precisa. A fidelidade para cumprir a palavra que eu disse está em mim e na autoridade que o Pai me deu. Aí ele está olhando para o outro lado e falando: e vocês? Então aí, eu vou desistir? Eu não tenho credibilidade com vocês? Não, Jesus, é porque eu já tentei tanto, eu já lutei tanto, sim. Mas eu não disse que é eu que vou fazer? Eu não disse que é eu que vou conduzir? Eu não disse que é eu que vou realizar? Você acha que quando eu disse, eu não tinha consciência do que eu estava falando? Eu não sabia para quem eu estava falando? Eu não sabia o tipo de distorção que você carrega? Quando eu disse, eu já contava com tudo isso. Não, mas está muito difícil, porque o apóstolo falou aqui que a vida de Esther foi marcada pela identidade que ela carregava, que ela tinha que fazer um esforço muito grande para esconder a sua identidade, porque a sua identidade era muito forte, estava muito presente, e eu não consigo firmar essa identidade desse jeito. É verdade, você não consegue. Isso é surpresa para 0 pessoas. Porque quem foi aqui que quando nasceu afirmou sua própria identidade? Quem foi aqui que foi se registrar? Talvez até por registro tardio em algum lugar, alguém possa ter ido se registrar pessoalmente. Mas foi algo realizado de maneira inoportuna, fora de tempo, fora da maneira correta de fazer. Porque aonde está escondida a nossa identidade? Aonde, irmãos? Em Cristo, que é o Filho do Pai. E essa identidade de filho, ela é dada pelo Pai. É no Pai que nós encontramos essa identidade. Então a palavra é liberada e eu vejo gente de um lado: ai meu Deus, o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que fazer? Aí do outro lado eu vejo gente: desistir, não adianta, não dá, não tem jeito, não vai dar. E no meio o Senhor disse: ei, eu vou levar vocês. Venha para esse lugar onde o Maria está. Se lance aos meus pés, porque a minha palavra vai rasgar o seu coração. E quando a minha palavra rasgar o seu coração, você vai ser livre daquilo que te aprisiona. Você vai descansar dos seus muitos afazeres. Você vai vencer o seu sentimento de inferioridade. Eu vou te tomar pela mão e vou te conduzir até o lugar que eu disse que eu ia te levar. O profeta Rafa liberou uma palavra aqui na abertura do culto, ou na intercessão que ele fez, eu não me lembro. Mas ele disse que é necessário que, se o Senhor disse a você: me dá a tua mão, você precisa confiar e dar a sua mão ao Senhor. Não é isso, profeta? Você precisa segurar na mão dele. Mas para que a sua segurança na mão dele gere um resultado de você estar seguro nas mãos dele. E quando ele falou isso, ele estava dizendo que gente, por medo, não segura na mão. Não é isso, Rafa? Agora me diga uma coisa: quem está com medo? Normalmente não está se segurando em nada, ou está se segurando em alguma coisa? Né? Então,
Aí Jesus fala assim: vem, me dá a sua mão. Não, estou com medo. Aí com muito custo você vai lá e dá a mão. Só que a outra está aqui, ó, a mão da garantia, a mão do controle, a mão do eu sei como é que faz. Se não me explicar direito, eu não quero. Quem me garante que vai ser assim? Está aqui, ó. E Jesus, irmãos, Ele não é um pai e uma mãe nordestina que fala: largue isso aí antes que eu afunde o seu crânio no asfalto. Entendedores entenderão. Ele diz: tá bom, meu filho, eu não vou te soltar. Quando você quiser, você larga. Mas Jesus, os outros já estão muito lá na frente. Sim, você vai continuar parado no lugar onde você está, enquanto você não se desvencilhar das suas seguranças, que na verdade são resultado das suas inseguranças. Se vocês prestassem atenção na palavra, vocês não tinham visto isso, viu? Então, irmãos, olha só o que nós estamos vivendo. Um momento de efusão, onde o Senhor disse que faria algo extraordinário, e que Ele iria remir o tempo e a nossa história. Mas aí eu te pergunto, como isso está batendo dentro de você? Que tipo de resultado isso está causando em você? Ao ouvir essa palavra que um tempo foi estabelecido, você sentiu vontade de correr ou vontade de se esconder debaixo da cama? Você quis fazer um pouco mais ou você achou melhor sair pela tangente de fininho para que ninguém percebesse que você estava no ambiente? Porque você sentiu que para você não dá. Nós estamos sendo chamados a assumir uma responsabilidade, sim. E há algo que precisa ser feito, sim. Que é nos lançarmos desesperadamente aos pés de Jesus, para que na nossa relação com Ele, nós possamos aprender dEle, nós possamos conhecê-lo intimamente. E quando isso acontecer, por onde nós andarmos, Ele será visto em nós. Você vai ficar tão parecido com Ele, você vai receber tanto dEle, que quando você chegar nos ambientes, as pessoas vão perceber que algo diferente aconteceu. E quando você for inquirido, você vai poder dizer: eu sei o que foi, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estava. Foi Jesus. A boa parte precisa ser uma escolha definitiva. Jesus não passou todo o seu ministério em Betânia. Quem estava aos pés de Jesus tinha o tempo que se assentava para ouvir, mas tinha o tempo que andava com Ele para realizar. Inclusive, no mesmo capítulo, se você ler a partir do 1º versículo, os discípulos foram enviados de 2 em 2, 70, e eles voltaram felizes, porque aquilo que Jesus havia dito estava acontecendo, e até os demônios não resistiam às suas palavras, eram expulsos e as pessoas eram libertas. Esse envio já era o resultado da vida daquelas pessoas que permaneciam como Maria aos pés de Jesus.
A identidade dessa casa é devoção. Então o que é que eu faço para me desenvolver nesse um ano? Ore, leia a Bíblia, vá para os pés do Senhor, se arrependa, abandone o seu lugar de segurança, mude o seu jeito, não admita mais ficar como você está, e você vai ver, se em um ano Ele não te levou aonde Ele disse que ia levar. Eu quero concluir essa mensagem de hoje com outro texto. Mateus capítulo 26, porque aí nós vamos continuar falando de quem? Da mesma Maria. Vamos ver o que é que faz uma mulher que ficava deitada aos pés de Jesus, que se lançava aos pés de Jesus. Marta trabalhou bastante. Você sabe, irmãos, que um dia eu já fiz a conta da minha ficha de serviços prestados? Eu já fiz isso. Já me coloquei assim, quanto tempo eu trabalho no Evangelho, quanta coisa eu faço, e não sei o quê. Fiz as contas do meu ministério desde lá de trás, como eu era um cooperador que pegava no arado, e o pessoal não me acompanhava, mas eu dava o meu sangue, o meu suor, e etc e tal. Só que eu comecei a ver que só havia consistência, não naquilo que eu fiz, mas naquilo que Jesus fez. Que tudo aquilo que eu fiz, na força do meu próprio braço, não serviu absolutamente para nada. Vamos ler Mateus 26, versículo 7, depois do 10 em diante. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Aí depois tem aquele bafafazinho, né? Judas, que era ladrão, diz assim: nossa, por que ela fez isso? Que desperdício, não podia ser vendido por um tanto de dinheiros e dar aos pobres, tal. E Jesus respondeu. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O que é interessante, irmãos? Quando a gente foca no que a gente tem que fazer para Deus, e não em estar com Deus, e não em estar com o Pai, e não se derramar na presença dEle, a gente faz um plano de carreira. Mas quando a gente se aproxima e fica pertinho do coração dEle, a gente vive uma vida que é resultado daquilo que Ele colocou dentro de nós. As coisas que a gente faz, quando a gente vive aos pés do Senhor, nem sempre as pessoas que são carnais ou naturais, elas entendem. Porque ela vem, derrama o vaso, tem gente que olha e diz: olha, é desperdício, isso poderia ter tido uma melhor finalidade, poderia ter sido dado aos pobres. Mas mesmo que as pessoas não entendam,
Aquele que faz algo como resultado de estar aos pés de Jesus, sempre faz algo que coopera para o propósito e para a vontade do Senhor. Jesus disse: porque vocês estão molestando ela? Ela ungiu o meu corpo para a morte. Ela fez aqui agora um sinal do que vai acontecer comigo ali. Ela agiu profeticamente, afirmando o destino que para mim está selado. Ela não fez nada como fruto do emocionalismo dela, mas por permanecer junto, mesmo que ela não seja compreendida pelos outros naquilo que ela está fazendo, aquilo que ela faz aponta para o propósito e para a vontade de Deus. E aí Jesus acaba com a nossa vida, irmãos, porque Ele diz assim: olha, vocês dizem que isso seria melhor aproveitado se fosse dado aos pobres, mas os pobres vocês vão ter sempre com vocês. A interpretação assim do pastor Isaías, irmãos, é Jesus dizendo assim: olha, vocês nem devem ir aos pobres, se vocês não estiverem dispostos primeiro a derramar sobre mim tudo aquilo que vocês possuem. Vocês nem devem ir aos pobres, sem que vocês estejam primeiro aos meus pés, para receber de mim aquilo que eu vou depositar dentro de vocês, porque vocês não têm nada a oferecer aos pobres, se eu não der a vocês. Irmãos, essa casa, ela opera em vários braços de justiça social, mas a gente não faz isso porque a gente quer fazer. O motivo de que essas coisas sejam feitas é Jesus, é resultado do Tameon, é resultado de uma vida aos pés do Senhor, é obedecendo a uma ordem que Ele deu. Não queira estar dentro disso, se você não tem essa compreensão, se você acha que de você mesmo, dos seus próprios bens, daquilo que você possui, você pode entregar alguma coisa aos pobres e aos necessitados. Não, não pode. Afaste-se deles, por favor. Não podemos ir aos pobres se não formos primeiro a Jesus. Não podemos ir às viúvas se não formos primeiro a Jesus. Não podemos ir aos órfãos se não formos primeiro a Jesus. Nós falamos aqui sobre principados que operam oprimindo as crianças, fazendo elas sofrerem com pedofilia. Não falamos? Vamos destronar esses principados, vamos denunciar, vamos fazer e acontecer. Sim, vamos. Porém, uma coisa, e apenas uma coisa é necessária: que isso seja feito na autoridade que é dada a Ele, no nome dEle, como resultado de uma vida aos pés dEle. Recebemos essa palavra, não sabemos exatamente o que fazer. Vamos orar, vamos mergulhar na palavra, vamos permanecer em comunhão uns com os outros, em torno da oração e da palavra. Eu tenho dificuldade para orar, vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Irmãos, eu não estou dizendo a você que é fácil, eu não estou dizendo a você que é simples. Vocês me conhecem, sabem o quanto eu luto,
mas eu estou dizendo que é necessário. Jesus disse a Marta: só há uma coisa que é necessário. O que é necessário é o que é imprescindível e precisa ser feito. Precisamos entrar nesse lugar onde o Senhor está, porque a partir de lá todas as coisas são feitas na unção de Deus, no poder manifestado do Filho de Deus. Como já ouvimos aqui hoje, tudo é realizado no poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Que o Senhor nos dê graça e nos leve a esse lugar, meus irmãos. Eu queria chamar você aqui, caso eu quero orar por um tipo de gente específico. Não quero nem orar não, quero que o profeta ore. Quero ser orado também. Eu quero orar por um tipo de gente que, ao ouvir essa palavra de um ano, se colocou em uma das duas situações e precisa ser... Só o violão tá bom, só o violãozinho aqui. Se vocês quiserem descer aqui e receber oração também, é bom. Se você, de alguma maneira, se desestabilizou, foi lançado num lugar de ansiedade, mas quer hoje, diante da igreja, diante do Senhor, entrar nesse lugar de submissão à vontade do Senhor, se lançando aos pés dele, não demore, saia do seu lugar e venha rápido. Nós queremos orar por você. Mano. Meus irmãos, eu estou ali ouvindo o pastor Isaías, quando de repente se abriu a porta do guarda-roupa de Nárnia. Nós fomos pegos pela bendita armadilha de Lucas, mais uma vez. Lucas capítulo 10 é um texto sobre a reconceituação do que é trabalho. A narrativa de Lucas em 10, ela é mais uma vez uma verdadeira rede que nos pega. Lucas começa falando sobre trabalho e termina, parece que o mesmo capítulo, falando ainda de trabalho. Na verdade, a conversa dele vai acabar no capítulo 11, verso 13. E a palavra que Lucas começa a utilizar para falar de trabalho, ele começa no verso 2. Eu quero explicar isso antes de orar por você, porque o que o pastor Isaías estava falando era exatamente o que Lucas está transcrevendo pelo texto. Jesus chama os discípulos, a missão de 70, e diz assim, antes de falar para eles qualquer coisa, ele faz uma advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra que ele utiliza para trabalhadores é a palavra ergontes, que é o trabalhador de diária, o agricultor, um cultivador. Mas a palavra ergon do grego não é a mesma palavra que se utiliza para o trabalho braçal, pesado. A palavra para trabalho pesado é ponos. Ergon é trabalho criativo. É como se o cara não fizesse, ele só gerasse. Então é paradoxal, Jesus chama um cara que parece que é para fazer esforço, mas não é para fazer esforço. O trabalho inicial deles é chama um tipo de gente que não fará esforço. E aí ele vai explicar quem é esse tipo de gente. E os discípulos não entendem, porque os discípulos vão e voltam admirados do que o esforço deles produziu. Jesus, em seu nome a gente fez tão bom trabalho, que os espíritos nos submeteram. Ele diz: não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida, nos céus. Ergontes fala de um tipo de trabalho que na verdade não é propriamente o ato, é o fruto. É como que fosse uma manifestação de essência, é quase que um fruto. Então Jesus fala assim: vocês não entenderam ainda. E aí, no meio desse, vocês não entenderam ainda, Jesus entra em um gozo, um êxtase, e diz: Pai, uau!
Você escondeu estas coisas dos grandes, mas está dando aos pequeninos. E aí eles estão olhando Jesus, não entendendo nada. Jesus fala bem assim: ei, o Pai está revelando a vocês um segredo. O que os profetas sonharam ver, vocês estão vendo. O que os profetas sonharam ouvir, vocês estão ouvindo. Presta atenção, para entender, você tem que imaginar. Jesus está apontando para eles para o que realmente importa. Aí ele interrompe o assunto e conta. Lucas conta uma história que não tem nada a ver. Porque essa história que começa aqui, ela vai ter temporalmente continuidade lá no versículo 38. Jesus vem e introduz um diálogo que não tem nada a ver com essa história. O diálogo do bom samaritano. Alguém pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não entendeu nada. E aí Lucas sorrateiramente responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o teu próximo com a ti mesmo. Vai, faze isto e viverás. E aí Jesus conta uma parábola de um sacerdote e de um levita. Quem fazia mais serviço litúrgico em Israel do que esses dois? E nenhum dos dois produz o fruto do samaritano. E aí, para arremate, Lucas nos volta ao cenário, o cenário da casa de Marta e Maria e Betânia. Quando ele diz, andas preocupada, ele não está brigando com Marta sobre aquele dia, ele está falando sobre um estilo de vida. Andas preocupada com muitas coisas, mas uma só te importa. Ei, existe uma igreja fazendo coisa demais, enquanto deveria estar vendo e ouvindo o que o Pai revelou aos pequeninos. No Tameon, é de lá que as coisas são geradas sem esforço. A angústia de alguns de vocês é porque vocês estão pensando o quanto de forças vocês vão precisar empreender para se tornarem isso. Meus irmãos, ei, é trabalhadores ergontes. Entra no teu Tameon. Enquanto você tentar fazer na força do seu braço, não vai rolar. Você não tem habilidade, eu não tenho, a gente não consegue, irmãos. Nós precisamos gastar mais tempo aos pés dele. Maria é o tipo de trabalhador que ele pediu para a gente orar, porque essa parte nunca será tirada, a presença. E Jesus encerra a sua conversa sobre trabalho, falando em seguida sobre a oração do Pai Nosso, a oração que fala do Tameon, capítulo 11, e a última coisa que ele diz assim: batam na porta, peçam, insistam pelo quê? Peçam o Espírito Santo, isso não será tirado de vocês. Aí ele para de falar desse assunto. Nós caímos na rede de Lucas. Quantos aqui ainda estão preocupados por aquilo que precisam fazer esse ano? Joga sua preocupação no lixo. Você só precisa entrar no Tameon. Tameon é um lugar de trabalho espiritual, irmãos. O Tameon não faz vagabundos. O Tameon faz trabalhadores, gente responsável. Deus vai contar com gente do secreto. É esse tipo de gente que ele mandou a gente rogar para ele. Gente que não põe esforço. Deus não quer bônus, penalidade. Não vai ser pesado para você. Vai ser pesado se você fizer fora do Tameon. E aí ele não vai aceitar. Nós precisamos fazer um pacto nessa noite. Parar de querer fazer as coisas no esforço e definitivamente transformar o secreto no nosso jeito de viver. Faze isto e viverás. Faze isto o quê? Entra no teu secreto e viverás. Senhor, nós estamos fazendo um pacto nessa noite. Nós queremos ser esse tipo de trabalhador, que, como os gregos pensavam, não se esforça, não se esgota, não sua,
mas esmera sim na presença e derrama sangue por amor. Gente forjada no secreto para dar a vida e não preservá-la, mas gente que não vai aos pobres sem antes estar diante de você. Nessa noite você está mais uma vez reverberando para nós qual é a melhor parte, o Tameon. O nosso nome é uma lembrança do que é a melhor parte da igreja, o lugar secreto. Não se alegrem porque os pobres têm comida, não se alegrem porque os órfãos têm lugar, não se alegrem porque o nome de vocês é arrolado entre os justos, se alegrem porque vocês têm um lugar em mim. Nós pedimos que não haja em nós outra busca, Senhor. Faz-nos em um ano preservar a melhor parte. A melhor parte, tudo que nos falta, a melhor parte acrescenta, tudo que não temos, a melhor parte nos dará, tudo que não somos, a melhor parte fará. Que nos tornemos guardadores da presença. É tão leve, mas ao mesmo tempo é tão sutil perder isso. Guardar a presença, cultivar o lugar da intimidade, nos comprometer com as coisas que te agradam. Senhor, que hoje todo o peso, toda a sobrecarga de mérito, de esforço, sejam arrancados em nome de Jesus. E que os cultivadores da seara sejam levantados aqui. Gente que será usada no campo, mas que não deixa o secreto. Transportadores do Tameon para os lugares áridos. Gente que carrega uma arca dentro de si, o lugar da presença em sua casa. Gente que só quer uma coisa: que a glória de Deus encha a terra. Que a glória de Deus encha toda a terra. Mulheres como Esther, homens como Esther, carregadores de uma identidade, a identidade da devoção. A primeira coisa que você disse para nós em 2023 foi isso: devoção. Você falou na boca de um diácono, e o que são os diáconos? São homens cheios do Espírito Santo e de virtude. A marca deles em Atos é a piedade, é a devoção. Você disse devoção. Foi a primeira palavra e ainda é a mesma. Você está dizendo devoção. Essa é a melhor parte. Guardem a devoção. A devoção os levará aos pobres. A devoção não deixará vocês passarem ao largo ao homem que está lançado no ferido. Devoção. Guardem a devoção. Essa parte não será tirada. Essa não lhe será tirada. Essa não nos será tirada. Ninguém pode roubar a intimidade de uma vida de devoção. Tira-nos a casa, tira-nos o irmão Lázaro, que daqui a pouco morreria, mas você sempre estará lá, para ressuscitar um Lázaro e nos devolver a casa. Isso podem tirar, mas a presença ninguém pode nos arrancar. Se nós já perdemos a devoção, nessa noite, Espírito Santo,
acende a chama apagada deste altar cheio de cinza. Sopra vento, sopra Espírito, sopra e que o braseiro quase apagado volte a fumegar, volte a acender, sopra a cinza. Acende de novo o fogo, para que vejamos e ouçamos o que o Pai reservou aos pequeninos. Acende a chama da devoção, acende a chama da devoção outra vez, acende a chama da devoção. Acende, Espírito, a chama da devoção. Reabilita o nosso altar para servi-lo. Aquele que anda inquieto, preocupado com muitas coisas, remova as outras coisas de diante de si. Uma coisa nos falta, e esta não nos será tirada. As expectativas de reconhecimento, elas são esforço. Que saia de dentro de nós, por obediência, por submissão, tudo aquilo que você determinou a nosso respeito, que flua, sem esforço humano, mas em reverente submissão. Se existe um esforço, é para permanecer no lugar de descanso, no lugar do cultivo, no lugar da devoção, no lugar da intimidade, no lugar da submissão, da obediência que não atrasa, em achar, em ajustar a vida ao que é dito, ao conselho, à palavra do Senhor. Nós oramos isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus.